Você já passou perto de alguém que está com um perfume muito bom? Não aquele perfume fedido, não. Aquele perfume muito bom, agradável, bom. Você passa e você sente aquele cheiro, aquela fragrância. Perceba, a fragrância não é a pessoa. É a pessoa? Mas você sente o cheiro. Mas você associa o cheiro à pessoa. Preste atenção que é um detalhe importante que você entenda. Perceba que um dos seus sentidos capta um cheiro, mas embora os seus sentidos estão captando aquilo, capta algo que não é a pessoa em si. Aprenda a ficar na sala de espera até que Deus se manifeste. A fragrância que eu digo é um arrepio, é uma lágrima que queima, é algo que mexe por dentro de você. É a fragrância, você sabe que ele está no lugar. E sabe o que é interessante? Que embora a fragrância não é exatamente quem a pessoa é, mas diz que ela está por perto. Se alguém perfumado entrar alguns metros de você, você vai sentir, sim ou não? Quando você sente a fragrância da presença de Deus, e eu não estou dizendo o fato, estou usando ela como exemplo, saiba, ele está por perto. E aí é a hora de você demonstrar a sua fome por Deus. As pessoas sentem, os seus sentidos captam algo no ambiente espiritual. Paulo diz que a sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curavam. Jesus era um com o Pai. Eu imagino que o ambiente onde eles estavam, eles traziam os céus literalmente à terra. E eu imagino como eram as pessoas depois que saíam desses ambientes, desses serviços, desses cultos, dessas reuniões com eles. Eles saíam e ficavam falando: rapaz, o que era aquilo? Eu quero aquilo. Eu quero aquela presença. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Nós queremos ter resultados em nossa vida, em nosso casamento, em nossos negócios. E nos esquecemos de buscar o principal, Deus. E todo o restante acompanhará Ele. Você se contentará apenas com tocar as superfícies da experiência? Ou vai ousar mergulhar nas profundezas da presença de Deus? O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele não é uma emoção passageira, ele não é apenas aquela experiência, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele não quer apenas passar por você e que você sinta a fragrância dele. Ele não quer que você sinta um arrepio, ele não quer que você simplesmente chore. Não, 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 ele quer mais do que isso, ele quer se relacionar com você. Ele quer conversar com você. Como pessoa, ele tem sentimentos, tem personalidade, tem vontade própria. A Bíblia diz que ele diz, e disse o Espírito a Paulo: não pregue na Ásia. Ou, entre aqui, vai na casa de fulano. Ele tem vontade própria. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Em algumas versões é o versículo 13, tá? Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os pastores. É isso? Seja com quem? Todos vocês. Eu quero falar sobre comunhão com o Espírito Santo. Essa palavra no grego é koinonia. Diga comigo, koinonia. Estou torcendo o pastor Marcos colocar grego na turma do Origem. Koinonia, que significa companheirismo, participação, participation, compartilhar, contribuir, parceria. E Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios, a comunhão, essa parceria, esse compartilhar, esse companheirismo, essa sociedade como melhores amigos, seja do Espírito Santo, seja com todos vocês. E isso que eu estou dizendo é comunhão com Ele, intimidade com Ele. Pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, pegar o seu bloco de notas, sentar no lugar mais tranquilo que você tiver e começar a conversar com Ele. A semana passada, e eu amo isso, alguns membros ousaram falar para o Espírito Santo: eu quero te conhecer.
recebi várias mensagens das pessoas compartilhando o que elas estavam vivendo, me mostrando coisas que, pastor, era impossível saber disso se não fosse Ele. Como é real isso? E por que o senhor está falando isso de novo? Porque você não fez. Porque eu falei semana passada e você não fez essa semana. Eu quero que você entenda isso, o que é importante. Preste atenção nessa verdade. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Se nós amamos ser respeitados, conversar com alguém, a não ser que você fale assim: não, pastor, eu sou solitário, eu gosto de ficar sozinho. Tá bom, filho, então nós vamos orar para você ir lá para o mundo da montanha e ficar lá. Mas provavelmente não. A própria psicologia e a ciência diz que o ser humano não foi criado para andar sozinho. E o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Agora preste atenção, nós amamos parceria, se nós amamos conversar com alguém, e se nós somos a semelhança dele, será que ele também não sente o mesmo desejo de estar conosco, se relacionar conosco? De você estar lá fazendo comida, ou lavando uma louça, ou dirigindo em viagem, e Deus falando com você, Ele sentado do seu lado, ou fazendo um negócio e Ele te orienta nos seus negócios. Fecha esse negócio. Não fecha esse negócio, mas parece incrível, não fecha esse negócio, porque Ele sabe do seu futuro. Ele não busca uma aventura. Talvez você me diga: pastor, mas eu estava orando até hoje, Deus, eu queria uma experiência com aquela. Se você fosse sábio, você mudaria a sua oração hoje: Senhor, eu quero te conhecer. Como o biólogo que quer estudar o oceano, as experiências serão consequência. Antes, quando eu buscava experiências, eu queria buscar experiência, eu não tinha. Aí o que eu fazia? Eu chegava nas pessoas, nos pastores, e perguntava assim: quantas horas você ora? Aí os pastores famosos naquela época lá: eu oro 4 horas por dia. Aí eu pegava, na época, era um reloginho que faz aquele barulho assim, pip, 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 sabe aquele barulhento? Isso. Colocava para despertar e colocava ali no sofá, e eu dobrava o joelho e começava a fazer minha lista de oração. Orava pelo pai, pela mãe, abençoava o Mickey e a Minnie. Você dá risada? Porque eu fazia isso mesmo, literalmente. Um dia eu estava orando de madrugada e o sono veio. E de repente eu falei assim: Deus, abençoa o Mickey e a Minnie, Deus. Deus, eu te perdoo, Deus. Eu falei: não, eu imagino Jesus deve estar rindo uma hora dessa. Já aconteceu isso com você? Você falar asneira? Deus é bom, né? Senão Ele te fulminava. E aí eu ficava ali porque eu queria cumprir uma regra, um ritual. Não, se eles oram assim, eu também quero orar assim, porque eu quero ter experiência. Tinha experiência? Não. No dia que eu entendi que era o contrário, era um relacionamento, eu comecei: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. E às vezes não bastava 5 minutos, aquele ambiente estava cheio da tua presença. Era consequência. Como anda o seu relacionamento com Deus? O quanto esse relacionamento está afetando a sua volta? Evan Roberts foi conhecido como um dos homens que viveu um avivamento no país de Gales. Diz que ele e um grupo de jovens resolveram buscar a Deus e serem cheios do Espírito Santo. E diz que de repente eles foram cheios do Espírito Santo, e aquilo que se tornou tão contagiante, que começou a se juntar pessoas. Dizem que se juntava a média de 50 mil a 100 mil pessoas para ouvir Evan Roberts ministrar. E sabe o que aconteceu na cidade, no país de Gales? Começaram a se fechar as tavernas, os bares, as casas noturnas, porque ninguém mais comparecia lá, mas comparecia nos cultos de Evan Roberts. E hoje, se você for lá na igreja onde ele pregava, está escrito, tem uma placa, escrito assim: Evan Roberts não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha Evan Roberts. É chegar ao ponto de se esvaziar de si mesmo, até o ponto de ele encontrar liberdade plena em você.
um processo. Você se contentará apenas na superfície das experiências ou ousará mergulhar nas profundezas da presença de Deus?